Primeiro, o mais importante que é por que a gente decidiu fazer essa série, né? A ideia era assim, tem uma frase que a gente segue lá na Gazeta, que acho que não só lá, mas que até o nosso chefe costuma bastante dizer isso, que é a gente tem que cobrir o que está acontecendo e não o que aconteceu, né? Se você, por exemplo, no caso de polícia, de segurança pública, que é o que a gente está falando aqui, uma coisa é você mostrar, sei lá, que teve um assassinato no Tatuquara ontem, que teve um assassinato na cidade industrial antes de ontem, e você ir dando essas notícias assim isoladamente. É lógico que isso é importante, tem relevância, etc. Mas o que a gente acredita, e que acho que não é só a gente, é um caminho que o jornalismo tem seguido, como a Caixa falou, é que mais importante do que isso é você mostrar panoramas amplos que tentem explicar essas situações pontuais. Ou seja, em vez de você ficar mostrando capítulos isolados, partes isoladas, você tenta montar mais ou menos como se fosse um livro que junta aquelas coisas e tem que dar uma explicação para aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então a ideia era mostrar de uma maneira ampla qual é essa situação dos homicídios em Curitiba, para que depois, quando você fala de um homicídio especificamente, você sabe encaixar aquilo nesse cenário mais amplo. No caso da segurança pública, por que a gente acha que isso é relevante? Porque a gente vê que existe um problema grande de segurança pública em Curitiba. A gente teve em 2010, por exemplo, 750 homicídios dentro dos limites da cidade, o que é um índice apavorante, porque são 40 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Que, pra vocês terem uma ideia, a gente até tinha um voluntário, um francês, lá trabalhando junto com a gente nesse projeto, e ele foi descobrir que na França inteira, durante o ano de 2010, não tinha tido tudo isso de assassinato. Ou seja, Curitiba tem mais assassinatos sozinha do que a França inteira, do que vários países da Europa inteiros, e somados às vezes. Se pegar, não lembro agora como que a gente fez lá, mas era Áustria, Polônia e mais um país, não dava o número de assassinatos dentro de Curitiba. Então, lógico que existe uma situação grave e que a gente tem que tentar contornar, e o que a gente pode fazer com o jornalismo é mostrar a situação para que as autoridades tenham informações e possam, a partir daí, agir e tentar mudar. Tem essas duas atribuições: descobrir se houve crime e um suspeito, indiciado por esse crime. Só que a gente queria ter acesso a esses inquéritos para ver então como é que é a investigação e ver como é que estava a situação da polícia para investigar esses crimes. Obviamente a polícia não iria dar acesso para a gente a esses documentos, porque não é de interesse deles, né? A gente vive numa sociedade de pouca transparência, uma das lutas da categoria hoje é justamente para que tenha mais transparência, para a gente ter acesso a esses dados, né? Então a gente não tinha como conseguir, né? Quando a gente pediu só os BOs, que é só a primeira parte de inquérito, a polícia já ligou. Quanto mais os inquéritos inteiros, eles não iam dar. Aí a gente tem que usar, né, um pouquinho de astúcia, e foi o que a gente tentou fazer quando a gente descobriu que esses inquéritos, lá no início do projeto, que eles vão a cada 90 dias, esses inquéritos, eles vão para o Ministério Público, para haver uma espécie de fiscalização do trabalho da polícia. Então o que a gente fez foi lá em fevereiro de 2012, a gente encontrou o promotor responsável que recebia esses inquéritos para fazer a fiscalização, ligou para ele e falou para ele: doutor, a gente quer fazer uma matéria assim assada. Ele não confiou muito no começo, ele falou: não, vocês vão, é impossível, é muita coisa e tal. Mas a gente convenceu ele que a gente queria tentar, e ele falou: tá, se vocês querem tentar, vem aqui. Então toda semana a gente passou ele lá, chegava uma leva toda semana de 200, 300, 400 inquéritos policiais lá de homicídios, e a gente tinha acesso a eles para ver o que a gente fizesse. Então a gente começou a fazer cópias desses inquéritos. No primeiro momento a gente nem lia, a gente só fazia cópia. No fim do projeto nós éramos 4 repórteres profissionais e mais estagiários. Então alguns aqui hoje, né? Em janeiro desse ano agora, a gente começou a segunda fase, que era ler esses documentos. Não que a gente tivesse todos, a gente continuava toda semana indo fazer esse périplo no Ministério Público, mas a gente começou a ler, a gente conseguiu lá uma salinha, uns computadores e uns amigos aqui, olha, vidro, para ler os inquéritos com a gente. A gente montou uma tabela de Excel, a Kátia ajudou a montar essa tabela. E a gente fazia 40 perguntas sobre cada uma daquelas investigações, mais ou menos. Então, assim, qual a idade da pessoa que morreu? Qual o endereço onde ela morreu? Qual o meio empregado para o assassinato? Se foi faca, se foi tiro? Quantas testemunhas a polícia ouviu nesse caso até agora? Foi resolvido, não foi resolvido? Então, eram 40 perguntas que a gente respondia numa tabela de Excel. Você bota lá testemunhas, bota lá, nesse caso tem uma, nesse caso tem 3, nesse caso tem 10, e ia fazendo lá esse
banco de dados gigante. E daí a gente começou a ver que existiam pautas importantes ali dentro, ver o que a gente conseguia descobrir com aquilo, né? Só que, na verdade, 90% do tempo foi para conseguir os dados e para ler e interpretar esses dados. O grande trabalho da série, e acho que é o grande trabalho do jornalismo hoje, é você conseguir informação. E depois, a última parte, vamos dizer assim, que foi só entrevistar as pessoas, as autoridades, etc., escrever, essa é para ser a parte fácil, assim, sabe? Isso é... Se você tem informação relevante, se você tem informação consistente, se você tem um conjunto de informações que seja bom o suficiente, essa parte é modelo. A gente levou 1 ano e meio para fazer a série, mas entrevistas e escrever foram 3 semanas. Foi bem rápido, porque depois que a gente tinha tudo na mão, é fácil. O demorado foi montar o banco de dados e tirar as matérias lá de dentro, porque isso é outra coisa também, né? Não adianta você ter um mega banco de dados se você não souber ler aquelas informações, não souber entender o que tem de importante ali dentro. Para isso é importante você ter conhecimento do assunto, falar com especialistas e tal, porque, por exemplo, a gente teve que chegar a algumas conclusões ali. Não adianta você publicar um banco de dados cru, porque o leitor não quer aquilo. Vamos supor que a gente publica essa tabela com 1000 nomes, 1000 mortes, e informações, 40 informações sobre cada um. Agora está funcionando, né? 40 informações sobre qualquer um daqueles crimes, ninguém vai entender nada daquilo. A tua explicação não é só juntar o banco de dados, é saber explicar aquilo. Então, a gente teve que achar pautas ali dentro que fossem relevantes. E a última matéria no domingo, que eu acho mais grave, na verdade, era para mostrar que só nos últimos 10 anos, todos os homicídios que aconteceram dentro do Curitiba nos últimos 10 anos, foram, segundo a Secretaria de Segurança, nessa estatística que já é furada, 5.806 crimes. Desses, só 247 tiveram condenação judicial até o momento. Ou seja, 4%. Aí eles vão dizer que alguns crimes são recentes, é verdade, vai demorar ainda para chegar no judiciário, mas você pega um ano isolado, 2003, lá atrás, 10 anos atrás, 4% de condenação. 2005, 10 anos atrás quase, 4, 5% de condenação. Então é uma média histórica mesmo, de cada 100 homicídios que acontecem na cidade, eles conseguem condenar 4 pessoas. É uma taxa muito baixa, quer dizer que 95%, 90% nos anos bons, digamos assim, passam sem nenhuma punição. Por isso o nome da série, que é Crime Sem Castigo. Mas aí a gente descobriu que não é bem assim, que não fica sem punição. Que a punição acontece às vezes lá no bairro mesmo. A gente viu, por exemplo, a gente pegou todos os crimes de 2010 que a gente investigou. A gente viu 500 inquéritos, 560 alguma coisa, casos de 2010. Desses casos de 2010, se eu não me engano o número é esse, 26 pessoas foram até hoje condenadas na justiça por esses crimes. Ou seja, foram apontadas como suspeitas, foram levadas a tribunal, no júri e foram condenadas. Certo? Dos crimes do mesmo período, se você pegar 54 pessoas, se não me engano, que eram suspeitas dos mesmos crimes, foram assassinadas. Ou seja, elas não são condenadas judicialmente, mas são assassinadas. Só que isso é uma barbaridade, porque o que isso está mostrando? Que o Estado brasileiro, pelo menos aqui em Curitiba, que é o nosso micro-universo, assim, é incapaz de fazer com que as pessoas sejam presas. E o que acontece é que a gente volta ao tempo de faroeste, que as pessoas saem fazendo justiça com as próprias mãos. Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho com relação a como foi esse processo de descoberta desses dados e o medo que você sentia com relação a divulgá-los. Isso é constante no trabalho do jornalismo investigativo e ainda mais quando se denuncia falhas no sistema de segurança pública, no trabalho dos delegados. Como é que foi isso? Amanhã começa a sair a série, e aí posso receber ameaça? Como é que se trabalha com isso até para que os alunos entendam um pouco, porque é bem comum que eles venham perguntar para a professora, mas se eu falar isso, o fulano vai ficar bravo comigo, né? É um pouco maior que isso, mas eu queria que você começasse um pouquinho. Você está entrevistando pessoas amadas, né? Assim, a primeira coisa que eu me aflijo profundamente, assim, é se entrevistar um cara que tem um revólver no coldre olhando para você, assim, eu não gosto muito disso, na verdade, assim, eu admito, assim. Eu estou acostumado a cobrir política, né? Que eles têm todos os outros problemas deles, mas eles não vão para a Assembleia Armada, normalmente, né? Então, normalmente disso está ali. A gente ainda teve um agravante, assim, que no ano passado teve uma série sobre polícia que a gente publicou no jornal, né?
que não tive nada a ver com aquilo, mas foi muito bem feito, que era a série Polícia Sem Lei, feita pelo Mauri Kenny, o Diego Ribeiro e o Felipe Aníbal que fizeram, e que eles mostraram coisas, só que eles foram ameaçados, o Mauri teve que fugir do país, foi uma história terrível, né? Ele acabou o casamento, ele fugiu pro Peru para não ser assassinado, porque disseram que iam metralhar a casa dele, foi um horror, assim, um horror. Então a gente tava com isso na cabeça, eu admito que me deu receio, assim. Mas tem uma diferença, que no caso deles, eles estavam apontando crimes cometidos por funcionários públicos e estavam dando nomes, cara, assim, porque no caso deles era necessário, não. Eles pegaram lá, por exemplo, um policial usando viatura da polícia, carro oficial, para ir a um prostíbulo, e eles fotografaram o cara entrando no prostíbulo com uma viatura. Então, assim, lógico que aquele cara, eu imagino que ficou muito mais bravo e tinha muito mais razões para querer retaliação do que no nosso caso, que a gente estava mostrando um problema sistêmico, assim, a gente não estava mostrando, inclusive a gente tomou esse cuidado, até a Rosana Félix foi muito feliz de fazer isso, em nenhum momento a gente disse que o delegado tal fez isso, o investigador tal fez isso, a gente não dava nomes. O importante não era o fulano, era a estrutura, né? Então, como a gente falando de coisas mais abstratas, assim, a delegacia, a investigação, os delegados, a gente não teve esse tipo de problema, assim, não teve ameaça, nada. Mas lógico, você tem que tomar todos os cuidados. O problema, na verdade, não é no dia anterior à publicação, nem depois que saiu. A partir do momento que saiu, normalmente você está mais seguro, porque se acontecer alguma coisa, os caras vão conseguir fazer a ligação. Foi por causa daquilo. O problema é enquanto você está apurando. Enquanto você... Só você sabe daquela informação. Porque depois que saiu, vamos supor que o cara faça alguma coisa com você, ele não vai evitar o que se faz. Você sentiu que houve, né, a partir da publicação, é super recente ainda e tal, mas já houve algum movimento de parte do governo, que vocês tenham identificado, das autoridades, no sentido de tentar promover maior investimento nessa área, de tentar tratar mais a sério isso, que realmente é um estado de barbárie, né? Acho que você definiu bem. Demorei, mas cheguei. Obrigada. Assim, a gente, por um lado, a gente deu um pouco de azar, assim, né, de timing, assim, de hora de publicação, porque a gente publicou a matéria justamente na semana que caiu a cúpula da Polícia Civil por causa do caso da Tainá, não tem nada a ver com a gente, né? Então trocaram todo mundo. Então eles tinham uma desculpa perfeita no primeiro momento, que era dizer, não, mas isso agora, o delegado Riales está assumindo e vai resolver tudo e tal. Então, não caiu ninguém por causa da nossa matéria, não teve esse tipo de efeito, e nem era, na verdade, o que eu pensava, o que eu buscava quando a gente começou a fazer. Porque seria um efeito tolo, né? Cai um delegado, entra outro, faz a mesma coisa e não resolve, né? O que a gente acha que resolveria seria justamente ter mais investimento, uma estrutura melhor e uma formação melhor dos policiais, né? A gente, no primeiro momento, não percebeu isso. O que a gente percebeu foi o que pareceu um choque sincero do novo delegado-geral, o Riad Farhat, que assumiu faz 3 semanas do cargo. Ele pareceu realmente chocado com os números que a gente mostrou para ele. Quando ele tinha acabado de assumir, a gente foi falar com ele, fazer entrevista para publicar. E ele pareceu sinceramente, como diria uma amiga minha, absurdado com aquilo, sabe? E deu a impressão de que ele colocou na cabeça que alguma coisa tem que ser feita. Mas, por enquanto, é uma mera impressão. Começou-se a falar a partir de então, voltou-se a falar, na verdade, para ser mais preciso, na criação de uma divisão de homicídios, porque hoje o que a gente tem é uma delegacia de homicídios, a divisão seria muito maior, teria mais gente, e era uma promessa do governador, quando ele se elegeu, quando ele assumiu o Beto Richa. A gente espera que, ou ele, ou quem quer, que pode até ser usado isso eleitoralmente, mas os caras vão ter que prometer fazer alguma coisa, né? Quem quer que queira concorrer com o atual governo, inclusive, vai poder dizer, ó, a gente vai fazer isso. Ou o governador mesmo vai ter que prometer de novo que vai fazer. No mínimo isso a gente espera que aconteça, assim, que como a gente mostrou os dados, eles sirvam inclusive para que os políticos tenham que fazer promessas nesse sentido, tenham que prometer melhorar, porque enquanto a situação está embaixo do tapete, ninguém está vendo, eles não precisam nem prometer, né? Então agora, pelo menos, a gente espera, falando em termos mais acadêmicos, que isso entre no discurso político, que isso entre no discurso eleitoral, que faça parte dos debates para que isso seja um ponto de partida para no futuro resolver. Mas eu não tenho nenhuma ilusão de que amanhã cedo a delegacia vai acordar melhor do que é hoje. Assim, não vai ser um processo rápido e eu tenho noção de que a gente vai precisar insistir nisso e acompanhar mais a longo prazo, pegar depois dados de 2013, ver se melhorou e ficar cutucando para ver se melhora alguma coisa.
sobre o que isso mudou do meu jeito de fazer jornalismo. Eu acho que, lógico, você não passa incólume, fazendo 1 ano e meio uma série dessa, alguma coisa muda, né? E o que muda, na verdade, é que assim, hoje eu sou o pai do Bernardo, né? Da Luciane, e eu tô ficando mais velho, eu já tô indo para os 40 anos em breve, e eu tô percebendo assim, tem um ensinamento que o Guimarães Rosa falou pro Fernando Sabino uma vez, né? Acho que é a famosa frase que um conselho que ele deu ao Fernando Sabino quando o Fernando Sabino estava começando a escrever. Isso é mais importante a gente fazer pirâmides do que biscoitos, né? Ou seja, em vez de uma coisa pequenininha, pode até ser gostosa na hora e tal, mas você fazer grandes projetos, fazer coisas que fiquem em pé, que ao longo do tempo sejam relevantes, assim. E, enfim, eu estou um pouco me sentindo nessa fase, assim, de tentar fazer alguma coisa que fique em pé, porque, sabe, fazer blog, sei lá, é legal, assim, fazer notinha, descobrir coisas, é divertido, mas isso é biscoito, assim, sabe? Uma hora você tem que tentar fazer esses grandes panoramas, fazer essas grandes reportagens, porque no fundo é isso que vai ficar.